Ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, conversaram por telefone sobre o desgaste causado por elogios de Valdemar ao presidente Lula durante um podcast. Na conversa, o mandatário do partido pediu desculpas pelo episódio. Valdemar disse a Bolsonaro que o material foi editado e se comprometeu em ser mais cauteloso na escolha das palavras. Segundo interlocutores, o assunto foi superado. Bolsonaro também disse a Valdemar que o PL é o melhor partido de direita no momento. E aí, reconciliação, Rica Mello? Você acha que ficou para trás, página virada, Bolsonaro e Valdemar de mãos dadas novamente? Olha, Coba, me parece que sim, né? Tudo que a gente tem visto aqui nesses últimos 2 dias, depois que saiu essa história, essa deepfake, né? A gente está falando aqui, inclusive, sobre fake news, desse tema, essa deepfake, que diz aqui o Valdemar de Costa Neto que, na verdade, aquilo que ele estava falando foi manipulado, né, o vídeo dele e o áudio dele para chegar nessas palavras aí que não faziam nenhum sentido, né, falando bem do governo Lula ou não falando bem do governo Bolsonaro. Então, de fato, eu entendo que eles estão juntos, eles precisam um do outro, inclusive. Eu acho que o Bolsonaro é muito importante para o Valdemar de Costa Neto e o Valdemar de Costa Neto é muito importante para o Bolsonaro. Os dois fizeram uma parceria importantíssima que fez com que o PL catapultasse de ser um partido médio para ser o maior partido praticamente do nosso país, né? Então, de fato, foi uma parceria importante. Apesar do Bolsonaro agora estar um pouco a mais à sombra, mas eu lembro do que está acontecendo nos Estados Unidos nessa eleição agora. Trump, que também estava à sombra, que parecia para os eleitores de Biden, que estava lá completamente morto, fora já das eleições americanas, está voltando com muita força. Entendo que o Bolsonaro pode acontecer a mesma coisa lá na frente, então entendo que é muito importante aí essa união entre os dois. Então eu entendo que isso aqui foi página virada e é um tema que a gente vai continuar falando ao longo do ano, até porque a gente tem essas eleições nesse ano. E as eleições americanas, que já existe uma conversa importante sobre como que é essa desinformação e como que o deepfake pode contribuir negativamente para as eleições e pode fazer com que os eleitores vão para um lado ou vão para o outro, dependendo do que eles estão vendo aí nos grupos de WhatsApp, nessas notícias falsas que são disseminadas. Então, acho que a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Então, isso já começando a alterar ou a pegar um pouco a parte política brasileira. Eu tenho certeza que meus colegas de mesa vão ser contrários ao que eu estou falando. Eu quero ouvir o que esse povo tem para falar comigo. Eu também quero ouvir. Eu também quero ouvir, Ricardo Rocha. Fica, por partes. Eu concordo com uma parte do que você falou, em especial no que diz respeito a Valdemar da Costa Neto precisar de Bolsonaro e Bolsonaro precisar do PL. Até aí, ok. Agora a gente envolveu no tema deepfake. Eu vi a fala do Valdemar. Não tem nenhuma deepfake ali, não. Não tem deepfake. Ele elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até aí, ok, só que isso não caiu bem dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro. Então é importante dizer isso. O PL, o Valdemar é um estrategista, conseguiu surfar na onda do Bolsonaro e fazer o PL ser um grande partido. Maior, né? Maior partido, 99 número de deputados e tal. O que dá muito dinheiro de fundo eleitoral, muito tempo de televisão para poder participar e estruturar o partido, sim. Então ele precisa da liderança de Jair Bolsonaro. Fato. Agora, ele fez afago ao presidente Lula, não tem deepfake nenhuma, não tem nenhuma fake news nisso aí. É só o cidadão ouvir a entrevista que vai perceber nitidamente. Se a gente voltar um pouquinho atrás, antes de Jair Bolsonaro, o PL andava com o presidente Lula. Não podemos negar que o Valdemar da Costa Neto é amigo de José Dirceu. Sempre foi no passado. Então, calma, vamos devagar aí para dizer quando ele fala que o PL é o maior partido de direita. Hoje eu não tenho tanta certeza. Causou rusgas dentro do PL, sim. Você conversa com um parlamentar e com outro parlamentar, você vê que os parlamentares, em especial aqueles mais bolsonaristas, não gostaram da fala do Valdemar. Óbvio que o Valdemar agora deve ter percebido que fez um afago público, agora foi lá no particular e passou a mão no Bolsonaro. Enfim, um precisa do outro nesse momento, mas a fala do Valdemar foi uma fala real, não tem nada de deepfake. Mas vamos lá, Ricardo, meu xará, inclusive. Para mim, isso aqui, de fato, vão ser águas passadas. Apesar de que existe, acho que um pouco aqui, um descontentamento do PL em relação ao que aconteceu com o Valdemar de Costa Neto, também, se você for pensar, o PL sempre esteve no governo. Há muitos anos está no governo. Então, o Valdemar é inteligente, ele quer continuar no governo, tem um monte de verba, um monte de emenda, um monte de grana rolando e eu vou sair disso. Então, como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer um certo afago pro Lula agora, sem que isso mine o meu relacionamento com o Bolsonaro? Na hora que mira o relacionamento com o Bolsonaro, ele vai lá e faz um afago com o Bolsonaro e as coisas vão mais ou menos se explicando. Então, não estou dizendo, de fato, que o PL, nesse momento, né, o Valdemar de Costa Neto não dá uma
puxada de saco, vamos dizer assim, no governo Lula. Ele está fazendo isso e está sendo inteligente, porque isso, na verdade, vai acabar trazendo, provavelmente, mais verbas e mais poder ao partido dele. E o Bolsonaro, que se coça um pouco, já se coçou, reclamou e houve uma certa retratação, vamos dizer, naquilo que aconteceu. Então, para mim, é política, tá no jogo. Então, eu acho que isso vai se tornar águas passadas, porque não é interessante nem para o Valdemar, nem para o Bolsonaro que essa discussão continue. Rica, concordo com você, acho que vão ser águas passadas. O Valdemar é muito habilidoso, é um grande articulista político, não tenha nenhuma dúvida disso. Mas nesse caso, que fique nítido, principalmente para a galera bolsonarista, que ele está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Isso não costuma dar certo. Acende um alerta amarelo na base bolsonarista sobre realmente o quanto contar com o PL, o que o PL de fato representa para ser um partido de direita, como ele vem se apresentando, e acende um outro alerta no sentido de repente, começar a analisar possibilidades no mercado, que quiçá voltar a ideia de que o Bolsonaro tem um partido político. Guilherme Mendes, quero te ouvir sobre isso, porque na política nenhuma palavra é em vão. E o Bolsonaro fala que o PL é o principal partido de direita no momento. Esse no momento comunica alguma coisa? Você acha que está dando um recado muito claro de que, por enquanto estamos juntos, mas se der muita brecha, vai surgir alguma novidade? Eu acho que na política as palavras são sempre medidas, todas elas têm um sentido e têm um objetivo. Mas eu vou discordar aqui um pouquinho do Ricardo, que eu acho que o presidente Valdemar, ele não necessariamente acendeu uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu vi a íntegra do vídeo, não é? É importante destacar que esse vídeo, não digo que ele foi requentado, mas ele foi rememorado em razão da declaração do presidente Bolsonaro. Porque até então, essa declaração lá atrás, para a entrevista dada a uma rádio de Mogi, se eu não me engano, não tinha reverberado da forma como reverberou no momento. Quem jogou luz sobre essa entrevista foi o presidente Bolsonaro a fazer uma crítica e um comentário, acho que em Angra dos Reis, ali para os seus correligionários, e aí todo mundo falou, opa, peraí, vamos olhar com atenção então o que o presidente do PL falou. E o que ele falou é a mais absoluta verdade, não tem nenhuma impropriedade ali. Ele reconheceu méritos no presidente Lula e também reconheceu méritos no presidente Bolsonaro. O que me preocupa só é essa interrupção do debate, da conversa, ou da gente achar que o nosso opositor, ele não tem virtudes. Isso é muito ruim, isso é muito deletério para a democracia. O meu opositor tem virtudes e tem defeitos. E o fato de, eventualmente, um presidente de partido que já foi base do governo, e aí no caso do governo do ex-presidente Lula, lá no primeiro e segundo mandato, o PL era base do governo. Não há problema algum nisso. Então, assim, eu acho que a declaração não tem um condão político de tentar promover ali um pé em duas canoas, um pé em cada canoa, acho que não é isso. E só acho que a reação do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, foi um ciúmes aí um pouco descabido, até porque ele foi elogiado, né? Foi elogiado e dito como o grande líder político que a popularidade que ele tem, toda a força eleitoral que ele mostrou desde que ele foi eleito presidente da República. Então, eu acho que quem acabou elevando essa declaração do Valdemar foi o próprio presidente Bolsonaro. Cristiano Vilela. Olha, eu vejo que nós estamos mal de presidente de partido. Porque você vê, o presidente do principal partido de oposição, Costa Neto, faz uma declaração dessa, que é uma declaração, convenhamos, é uma declaração de amador. Não é uma declaração de uma figura que tem experiência no meio político como Valdemar Costa Neto tem. Ele vir numa fala como essa, acabar botando um pouco de recheio na empadinha do adversário, isso chama atenção para um presidente do principal partido de oposição. Da mesma forma que há poucos dias atrás nós tivemos a deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidente do principal partido governista, que é o partido do presidente, que bateu de mão aberta no ministro da Fazenda. Fez declarações muito duras com relação à política que é feita pelo ministro da Fazenda. Quer dizer, você vê que nós estamos vivendo um momento onde os presidentes de partido parece que não estão se entendendo e entendendo com os seus partidos. Um partido oposicionista como o PL, ele tem que marcar posição. Não estou falando para vir querer defender o indefensável ou criticar o incriticável, mas é um partido que tem que marcar uma posição e poder dizer, olha, Lula e Bolsonaro são duas figuras fortes politicamente, mas Bolsonaro é melhor por isso, aquilo. É isso que se espera de um presidente de partido. Ricardo Rose, os sentimentos bolsonaristas em relação ao Valdemar nunca foi de muito
apego, muito prestígio e tal. Valdemar é um ator importante para o bolsonarista, mas não necessariamente alguém alinhado inteiramente com a ideologia dos seguidores do Bolsonaro. Você acredita que, nesse caso, o presidente do partido do Bolsonaro não ser, do ponto de vista prático, um bolsonarista, dificulta a situação do ex-presidente e de seus apoiadores? Eu acho que dificulta muito, Nelson. Acho que faltou aí habilidade ou, como eu quero acreditar, acender uma velhinha aqui, outra velhinha ali, não sabemos o que vai acontecer. Porque, sim, ele é presidente. Vocês estão entendendo a lógica? Porque alguém aqui da mesa falar que, sim, o presidente Lula deve ter suas virtudes, tem suas habilidades e uma análise técnica, ok, tá tudo bem. Mas o presidente do principal, do maior partido do Brasil, partido de oposição, que tem nos seus quadros como presidente de honra o segundo colocado na eleição presidencial, ex-presidente da República, que é antagônico ao atual presidente. No momento que você faz, então, um elogio ao outro, cara, tem alguma coisa errada nessa estratégia. É óbvio que tem alguma coisa errada na minha análise. Não é assim. Fica quieto. O silêncio também é alguma coisa. Então, você fala, olha, o presidente Bolsonaro tem um posicionamento X e tece ali. Ele fez elogio a um, fez elogio a outro. Óbvio que o Bolsonaro não gostou, não entendo que seja só ciúme, entendo que seja um posicionamento político. Porque na política, qualquer palavra manda uma mensagem, manda um signo qualquer. E se manda uma mensagem para os deputados do PL, a gente sabe que a base já não é tão concisa assim. Uma parte do PL já está mais no centro do que necessariamente a direita. Ela vai se fragmentando e fragilizando essa oposição, que já é frágil. A gente já tem um centrão mais controlado no Congresso Nacional. Então, realmente, uma mensagem do presidente Costa Neto, nesse momento, da forma como ela foi, fazendo afagos ao presidente Lula, por mais que eles possam ser reais, a posição dele de presidente do partido de oposição não cabia isso. Para mim, era melhor o silêncio ali, elogia Bolsonaro, Lula é presidente da República, nós vamos fazer uma oposição em cima disso para que o presidente Bolsonaro possa voltar ali na frente. Ele é líder do partido do presidente Bolsonaro, entendam isso. Não tem meias palavras em política. Ele mandou um recado. Vamos fazer uma rodada rapidinho aqui? É pílula, hein? Rapidão. Começando pelo Rica. O Valdemar é bolsonarista, Rica? O Valdemar quer estar no poder. E aí, Cristiano Vilela? O Valdemar é bolsonarista. O Valdemar é bolsonarista? Peraí. Essa risada depois não deu. Eu vou voltar. Hoje, o Valdemar é bolsonarista. Amanhã, ele pode ser lulista. Depois da manhã, ele pode ser cirista. E aí ou bolsonarista de novo. Ou bolsonarista de novo. E aí, Guilherme Mendes? Eu acho que não é bolsonarista. Não é bolsonarista? Acho que não. Eu acho que o presidente Bolsonaro veio para o PL, maximizou a eleição do PL, quer dizer, um resultado extraordinário, o que mostra a força eleitoral e pessoal do presidente. Se fosse outro partido escolhido, provavelmente aconteceria algo muito parecido. É claro que ter uma figura do tamanho de Bolsonaro no seu partido faz com que você não tenha como confrontá-lo, não tenha como ter posições muito divergentes, porque o grande líder partidário, embora não exercendo cargos na executiva, é sem dúvida o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu acho que, se você for me perguntar do ponto de vista ideológico, valores, crenças e tudo mais, eu acho que o presidente Valdemar tá longe de ser bolsonarista. Até porque tem um histórico, né? O Cristiano Vilela pode trazer aqui, acompanha essas questões eleitorais há muito tempo. O PL já deixou de ser PL em alguma ocasião quando estava na base do governo petista. Exato. E aí não combina a coisa do liberal com um partido progressista, né? Mudou para PR, Partido Republicano. E só depois é que voltou a ser PL de novo, quando se colocou numa posição mais à direita. Então é muito conveniente de acordo com a ocasião. É conveniente ser de esquerda, muda até o nome do partido. É conveniente ser de direita, vira de direita. Ou seja, o Valdemar passeou já por alguns campos da política, né? Será que vai virar PR de novo? Será? Tô pensando, só tô lançando a dúvida aqui. Será que vai virar PR de novo? Agora, tem uma questão também. Se Bolsonaro errou em alguma questão envolvendo esse assunto, é o fato de não ter conseguido tirar do papel aquele seu partido que ele tentou criar. Eu acho que ele se arrepende todo dia, Vilela. Deve se arrepender todo dia, porque ele não conseguiu. E uma vez estando com a popularidade que ele tem na cadeira de presidente, ele teria todas as condições de criar. Até agora eu não sei
como ele não conseguiu criar um partido. Você vê, Marina Silva criou um partido, e o Jair Bolsonaro, uma figura de prestígio, de popularidade, sendo presidente da República, não conseguiu criar. Ô, Ricardo Rose, eu quero te ouvir a respeito dessa opinião que muitos dão de que o Valdemar, na verdade, ele está querendo entrar no governo, está fazendo um aceno para o presidente Lula, para, de alguma forma, se beneficiar do que os parlamentares da base têm como emendas parlamentares, participação em ministérios, enfim. Mas ele é presidente de um partido que elegeu a maior base do Congresso Nacional. São 99 eleitos pelo PL, quase 1/5 da Câmara dos Deputados. Não é melhor você ser uma oposição forte, com o número de parlamentares que tem, do que ser mais um partido no governo? Vai lá dividir espaço com PP, Republicanos, União Brasil, todos esses outros que entraram de alguma forma na base governista? Está perdendo uma oportunidade o Valdemar? Não, eu acho que ele está construindo. O Valdemar não é bolsonarista, ele é Valdemar. O Valdemar é do time do Valdemar. Já foi inclusive dito aqui, se consegue mudar o nome do partido, imagina os posicionamentos. E ele, como presidente do maior partido de oposição, fazendo um aceno para o presidente Lula, flexibilizando um pouco embaixo na base, deixando um deputado aqui, outro ali, mais frouxo, ele também consegue estar nesse jogo. E ele está de olho em 2026, nós vamos ter eleição presidencial, e é em 2026 que é importante para o Valdemar, porque é aí que elege a nova bancada de deputados federais, que é o que dá cálculo ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, ao tempo de televisão que os partidos políticos têm, o que dá poder ao Valdemar, para ter mais grana em caixa. Então ele é um grande articulador, joga no time dele mesmo. E aqui eu concordo com o que o Cristiano falou. Eu não entendo por que Jair Bolsonaro, com a liderança que tem, com a influência que tem, não concluiu a criação do Aliança Brasil, que era o partido que ele estava trabalhando, que foi iniciado ali o processo, e isso se interrompeu, porque com isso teríamos um partido de direita sob o comando de Jair Bolsonaro, e aí sem intermediários, que aí de fato ia seguir uma linha mais para os bolsonaristas, bem bolsonarista. A gente não entende o que aconteceu, algum ruído tem aí nesse processo, que esse partido não foi para frente. Mas detalhe, ainda está em tempo, como você mesmo disse, Marina Silva fez o partido político dela, até o grupo do MBL está caçando ali assinaturas para fazer o seu próprio partido, porque Jair Bolsonaro não se movimenta, ou a base de Jair Bolsonaro, e cria e dá reativa a situação do Aliança Brasil. Rica, antes do Rica, agora são 14 horas e 34 minutos, intervalo para quem está na rádio. Por aqui, Rica Mello. Só um comentário, cara. De fato, Icoba, esse é o risco de você ter uma barriga de aluguel, né? Quantas vezes a gente já não viu aí, você que está aí nos assistindo, aquelas novelas mais antigas, que tinham a barriga de aluguel e tudo mais, aí a pessoa depois não quer dar o bebê pra mãe, de fato, porque tá lá com aquela outro filho, cuidou do filho, é a mesma coisa. Criou apego. O PL criou apego, e o PL sempre teve esse apego. E também tem um ato falho, pode ser que tenha sido um ato falho, tantos anos junto com o governo, aí sem querer você lembra de tudo isso e fala, não, mas poxa, o governo e tudo mais. Tô brincando um pouco aqui com a situação, mas de fato acho que tem um ponto de barriga de aluguel. Acho que o comentário aqui sobre Bolsonaro deveria ter feito seu partido, e ainda pode fazer, como a gente está comentando aqui, tem anos à frente aqui para fazer isso ainda, anos mais ou menos, vai ter uma eleição esse ano agora, mas já deveria ter começado a fazer isso. E eu vou voltar a relembrar a história do Trump. Trump deve voltar com muita força, tem uma possibilidade muito grande dele ser o próximo presidente americano, e parecia que ele estava completamente ruim, completamente acabado depois da última eleição contra o Biden. Então, isso aconteceu também com o Bolsonaro no ano passado, né? Ele ficou quieto durante muitos meses, foi muito difícil para os bolsonaristas e partidos mais ligados ao Bolsonaro, e quem sabe ele também não pode dar essa volta por cima mais para frente, mas provavelmente se ele tivesse um partido que ele pudesse liderar, tenho certeza que seria muito mais fácil para ele. Ô Guilherme Mendes, quem precisa mais de quem nessa história aí? O Bolsonaro precisa mais do Valdemar ou o Valdemar precisa mais do Bolsonaro, Guilherme Mendes? Eu acho que o Valdemar precisa mais do Bolsonaro. Para manter... E aí eu queria chamar a atenção para um fato. A gente está comentando aqui muito a fala do presidente Valdemar, elogiando o atual presidente Lula. Mas eu volto a pontuar uma coisa que é muito importante. Essa declaração foi dada em 15 de dezembro e passou despercebida por nós todos aqui. Ninguém tinha atentado para isso. Ela voltou ao noticiário com força no momento em que ela passa pela boca do ex-presidente Bolsonaro. E quando ele critica o elogio feito ao presidente Lula, trocando o ex e o atual, muito presidente, né? Ele usa uma expressão forte também, que ele diz, o Valdemar vai implodir o partido. Então, quer dizer, dentro dessa linha que a gente acredita, e que eu acredito também, de que na política todas as palavras têm um objetivo e são medidas,
Quando o ex-presidente Bolsonaro diz implodir o partido, eu até gostaria de ouvi-los a respeito. Vocês acham que ele já está também sinalizando por uma eventual saída do PL, um desembarque? Porque a expressão implodir não é uma expressão comum, não é de uso corriqueiro. E ele próprio diz, na minha interpretação caso o Valdemar vá por essa linha ou continue, o partido vai implodir. E se o partido implodir, o que vai sobrar? Vai sobrar Valdemar e resquícios do PL para um lado e provavelmente Bolsonaro e os seus seguidores para o outro. Então, assim, esse é um ponto que me chamou muita atenção. Aliás, me chamou mais atenção do que o próprio elogio ao presidente Lula, porque o elogio é um elogio corriqueiro. Dizer que o presidente Lula tem prestígio, dizer que o presidente Lula é popular, é chover no molhado, todo mundo sabe disso. Agora, a reação, passado um mês, veja bem, a declaração original foi em 15 de dezembro. O presidente Bolsonaro retoma esse assunto passado um mês. Será que não seria ele a pessoa a dar recado e não o presidente Valdemar Costa Neto? Você quer falar, Cris? Não, pode. Então vamos